na sua vida nessa manhã precisa ser renovado pelo fogo ardente do Senhor. Não o fogo da condenação, mas o fogo do avivamento, o fogo de Apocalipse, de Atos capítulo 2. Eles estavam reunidos no cenáculo diante de uma ordem do Senhor: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedeceram. Em determinado momento eles oravam no cenáculo e eles sentiram como línguas de fogo. E aquele fogo de Deus tirou deles o medo, tirou deles a incredulidade, tirou deles a falta, o medo, o pavor, o temor, e colocou neles a certeza de que eles eram bem mais do que vencedores. Ei, nós estamos reunidos no nome do Senhor, e o arraial do Senhor, eu profetizo e declaro que está cheio da glória de Deus. Ei, não fique alheio nessa manhã ao que Deus está realizando. Nós estamos em um lugar, irmãos, em que a atmosfera da terra, ela se transmuta de acordo com a realidade dos céus. Você está num lugar onde a realidade tangível deste mundo, ela se torna, irmãos, fluida de acordo com a vontade dos céus. Nós estamos aqui declarando que a vontade de Deus, ela será realizada neste lugar. Nós estamos aqui, Senhor, declarando que o Senhor fará novas todas as coisas. Aquilo que estava quebrado, aquilo que estava perdido e aquilo que estava fora do lugar. O Senhor nessa manhã diz: eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Acredite, meu amado, o sacrifício que você fez de sair de manhã da sua casa, acordar num domingo mais cedo, não foi em vão. A presença, a bondade, a misericórdia, o favor, a graça, a cura de Deus estão neste lugar, estão neste ambiente. O Espírito Santo caminha por esses corredores, e não apenas nos corredores, Ele habita no seu interior, e Ele diz: eu colocarei termo no seu sofrimento. Eu digo basta aos seus inimigos. Os seus inimigos vocês não verão mais. Portanto, incendeia, Senhor, nessa manhã as nossas vidas, em nome de Jesus.
está sendo cheio da glória, da graça, do favor do Senhor nessa manhã. Você está recebendo uma atualização do Espírito Santo. Você está recebendo uma renovação do Espírito. Sabe, você que durante muito tempo não lia mais a Bíblia, você que não tinha mais prazer em orar, eu declaro em nome de Jesus que você está sendo renovado e você sentirá o desejo de ler a palavra do Senhor, de orar, de jejuar, de falar com o seu Pai, porque Ele está te enchendo nessa manhã, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor nessa manhã. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Podem tomar os assentos, irmãos. Já cumprimentou a pessoa que está do seu lado aí? Glória a Deus. Acende a luz aí só para eu ver a nave da igreja. Amém. Irmãos, estamos vindo de 3 dias de congresso de verão, em que tivemos ministrantes e palestrantes com temas variados. Ontem foi a Raquel Lima. Quem assistiu a pregação da Raquel Lima? Quem estava lá? Amém. Quem estava primeiro dia foi a Demétria, né? Dos Estados Unidos. Quem acompanhou algum dia, irmãos, do nosso congresso de verão? Se você não acompanhou, você tem perdido. Como o pastor Jetson disse, esses eventos corporativos, eles são uma forma de não apenas nos trazer palavras novas, mas é um momento de nós vivermos uma comunhão com os irmãos de outros campos, né? E mesmo que você não possa ir lá, e aí vem o outro aviso, né? Nós temos um grupo de avisos aqui na Comunidade das Nações, além dos diversos grupos de WhatsApp, em que você pode fazer inscrições e ver os cultos, né? Por exemplo, os cultos do Congresso de Verão foram enviados nesse grupo de avisos, então você pode também acompanhar, mesmo que você esteja em casa, trabalhando. Mas são importantes, irmãos, conferência global, modeladas, hombridade, né, e os outros eventos que nós teremos agora em fevereiro, o Imersão Total, que é um momento em que a igreja fica durante todo o carnaval, né, 120 horas, adorando o Senhor ininterruptamente. Geralmente a gente pega 4 horas da manhã, né, de 4 a 6, a Comunidade das Nações aqui do Valparaíso. Mas você também é convidado, irmãos, a sempre participar desses eventos, porque tudo que nós falamos aqui, né, os preletores, né, os ministrantes, as pessoas que sobem para dar um profético, elas estão alinhadas com a palavra de Deus, mas com o DNA, com a visão, a missão e os valores da Comunidade das Nações, que vem do nosso bispo, né, da nossa bispo, que são aqueles que receberam a visão, transmitem e repassam para cada um de nós, né? São como os apóstolos nos tempos de Jesus, que carregavam cada um deles, Tiago, né? Tomé, Paulo, até o Simeão, que foi o outro apóstolo que foi nomeado pelos demais apóstolos. Cada um deles tinha uma particularidade. Enquanto Pedro era uma pessoa mais expansiva, né, mais extrovertida, mais colérica, sanguínea, nós tínhamos apóstolos que eram mais calmos, outros, como João, era um apóstolo mais sentimental, mais afetivo, e cada um deles, irmãos, Jesus escolheu por um motivo muito específico, para que eles fossem a resposta para aquela comunidade para a qual eles foram chamados. E o nosso bispo não é diferente, né? Ele tem uma chamada apostólica, empresarial, mentorial, né? E isso é repassado para os campos. Então, eu te convido, te estimulo a não perder os eventos corporativos, né? Esses cultos, congressos de verão, modeladas, principalmente quando eles são transmitidos online, porque muitas vezes a gente trabalha, né, não tem condições de ir. Amém? Dados esses avisos iniciais nessa recomendação, nós tivemos aqui na quinta-feira Cine CN, né? Não sei como é que os jovens chamaram o nome.
Cine Relive. Nós tivemos aqui um momento de comunhão também com os jovens e a CN não para. E nós queremos que você avance também. Assim como nós cremos que a Comunidade das Nações, ela é uma igreja ativa e que se movimenta no mundo para trazer o reino de Deus, nós queremos, em nome de Jesus, que os filhos dessa casa, eles avancem. Nós queremos, em nome de Jesus, que os filhos da Comunidade das Nações, eles passem de um ponto de estagnação, de um ponto de resignação, de um ponto de mesmice, para o avanço e para um tempo de prosperidade que o Senhor nos chamou para vivermos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 6. Diante dessa mensagem que eu acabei de dizer, que nós na Comunidade das Nações, nós cremos firmemente que o reino de Deus ele está avançando e com ele os filhos de Deus também estão avançando e ocupando. Eu quero trazer para vocês uma rápida meditação a respeito de um homem que, assim como a maioria dos heróis da fé da Bíblia, irmãos, se você pegar Davi, né, se você pegar Paulo, que são os dois maiores ícones do Velho Testamento e do Novo Testamento, respectivamente, mas você pode pegar Eliseu, Elias, Samuel, né, e esse exemplo que a gente vai dar de Abraão, ou de Gideão, mas você pode pegar Moisés, cada um desses homens, irmãos, eles marcaram Juízes 6, isso, Juízes capítulo 6. Nós vamos falar hoje sobre Gideão e alguns ensinamentos que podem servir para a nossa vida espiritual. Mas se você pegar todos os heróis da fé que estão escritos na Bíblia, eles podem causar em nós uma certa inveja de falar assim, poxa Jesus, eu queria ser tão notável, ou eu queria ser tão impressionante como esses homens da fé. E eu digo, irmãos, que a Bíblia, ela escreve os feitos desses grandes homens, não pelo que eles eram, mas pelos que eles carregavam em si, que era a obediência ao Senhor, que era um relacionamento de intimidade. E a Bíblia não tem nenhuma pretensão de escrever esses homens como perfeitos, ou escrever esses homens como super-homens, dando a eles capacidades, méritos acima da média pela sua própria capacidade. Por isso eu quero te estimular com esse texto que nós vamos ler, a abandonar qualquer resquício de autocomiseração, de baixa estima e de sentimento de desvalor. Eu quero, com esse exemplo que nós vamos ler de Gideão, que era um homem simples, era um homem com baixa estima, mas que realizou uma grande obra pelo Senhor, a você adotar os mesmos passos de Gideão, para que você tenha uma virada de chave na sua vida, para que você viva um novo tempo, para que você conquiste o monte pelo qual você tem buscado tanto tempo, para que você abandone o sentimento de desvalor, o sentimento de isolamento, o sentimento de tristeza ou o sentimento de derrota, porque Deus não nos chamou para derrota. Como eu disse em Jeremias capítulo 29, o Senhor tem pensamentos sobre nós, a respeito de nós, de paz e de bem e de prosperidade, para nos dar o fim que desejamos. Você crê nisso? Que a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável, e ela é uma vontade que nos eleva a um novo padrão de filhos amados de Deus, e não de capachos do capeta? Você não foi chamado, irmãos, nessa terra, para ser pisado por Satanás. Você foi chamado para pisar a cabeça de Satanás como um filho amado de Deus. Portanto, se você tem vivido o jugo do inimigo, se você tem vivido problemas espirituais de possessão, de opressão, de depressão, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar que o poder do Senhor corretivo, renovador, curador e libertador está à nossa disposição.
E em Juízes capítulo 6, o povo de Israel estava na terra prometida, já tinha entrado, já havia alguns anos que eles estavam naquela terra. Deus já havia colocado eles numa terra que mana leite e mel. E falou para aquele povo: ei povo, não vos associeis com as obras desse povo que vocês vão conquistar. Matem, os ferezeus, jebuseus, os heteus, os heveus, porque se vocês não se apartarem deles, vocês serão dominados. Êxodo já falava isso, falando que se o povo de Israel se deixasse levar pelos deuses daquela terra, eles seriam consumidos pela idolatria. E esse contexto de Juízes capítulo 6, os judeus, os hebreus, os israelitas, eles estavam dominados pela idolatria aos deuses dos amorreus. Pelo que diz, versículo 1 de Juízes 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Lembrei até da Raquel Lima ontem, Ela falando, o pessoal da mídia aqui, que está mexendo no celular, que é editando as fotos. Chamou vocês de midianitas, a Raquel Lima ontem. Por isso eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas por 7 anos. Versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam a Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Nesse aspecto eu quero fazer um paralelo a respeito da vontade diretiva, vontade corretiva do Senhor, e uma outra vontade que talvez não seja muito explorada, mas está dentro da vontade diretiva, que é a vontade corretiva do Senhor. Quando o Senhor ele diz lá em Deuteronômio, no versículo 28, sobre a possibilidade do povo de Israel de entrar na terra prometida e falar: olha, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês atentarem para os meus mandamentos, se vocês não se desviarem, o Senhor ele diz: eu trarei a bênção sobre a terra de vocês. Eu trarei a bênção e a fertilidade sobre o ventre das vossas mulheres. Não haverá esterilidade no vosso ventre. Vocês plantarão e colherão, e vocês não terão tempo de consumir as colheitas que vocês colheram, porque será tão abundante a multiplicação, que vocês terão que se desfazer desses materiais. Deus estava prometendo em Deuteronômio 28, em Levítico 26, que é uma palavra que eu gosto muito de pregar, a palavra de oferta, sobre a possibilidade de prosperidade. E não era diferente quando Deus prometeu que colocaria Israel na terra prometida. Ele falou: olha, eu levarei vocês, povo que estava cativo no Egito, para uma terra que mana leite e mel. Vocês morarão em casas que vocês não construíram. Vocês consumirão frutos e plantações que vocês não plantaram. Vocês habitarão em um lugar e eu darei segurança. O Senhor, ele queria proteger tanto, irmãos, o povo de Israel, que ele diz: os animais do campo, eu farei com que eles tenham medo de vocês. Só que depois dos 40 anos de peregrinação, em que o povo foi desobediente, foi rebelde contra o Senhor, foi autossuficiente, eles achavam que pelas próprias mãos deles, eles poderiam conquistar a terra. O Senhor, ele percebeu que se essa parceria, ela estava sendo unilateral. Era o Senhor pelo povo de Israel, mas o povo de Israel não era pelo Senhor.
O povo de Israel era por eles mesmos. Eles viviam pela sua própria vontade, pelo seu próprio interesse, pela sua própria disposição. Por isso, fazendo uma pausa aqui antes de nós continuarmos lendo, a palavra do Senhor em vários versículos ela fala sobre correção, dizendo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Muitas provações que nós passamos, irmãos, elas vêm do inimigo das nossas almas. Vêm do capiroto, né, do lapeta, né, diferente do capeta. Muitas das provações que nós passamos para sermos aprovados pelo Senhor. Elas vêm sobre a nossa vida para que nós possamos, com a arma que Deus nos deu, vencermos as tribulações, as batalhas, as provações, as intempéries, as tempestades. Mas algumas delas, elas vêm pelo Senhor para nos corrigir a nossa rota, para fazer com que nós vejamos os pontos que nós precisamos melhorar. Também está de acordo com essa palavra o texto de Salmo 94, versículos 12 a 15, que diz: Feliz é aquele a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tu lhes dá alívio em tempos de aflição, até que se abra uma cova para os perversos. Aqui está falando sobre a disciplina do Senhor, mas ela está dizendo que a disciplina ela tem um propósito. Ela tem o propósito de nos fazer aproximar de Deus. A correção que vem de Deus, ela não é para destruição, ela não é para aniquilamento, não é para tristeza, não é para a morte, mas é para a nossa promoção. É para a nossa vitória em nome de Jesus. Pode aplaudir, Wellington, se vocês concordam com essa palavra. Tanto que ele diz que após a provação, ele nos dará alívio em tempo de aflição, até que se abra uma cova para os perversos. Em nome de Jesus, se você tem passado por alguma provação, por alguma perseguição, eu declaro em nome de Jesus que você está obtendo vitória sobre essa situação em nome de Jesus. Aqueles que te perseguem, eles serão visitados pelo Senhor, e eles verão que você é um filho amado de Deus. As flechas não te acertarão, as palavras contrárias, elas darão a volta sobre você, e elas não te atingirão em nome de Jesus. E se a perseguição vier, Deus abrirá uma cova para os que te perseguem. Talvez não no sentido físico de matar, mas Deus as afastará de você em nome de Jesus. Os perseguidores virarão perseguidos e Deus dará vitória ao seu povo em nome de Jesus. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça e os de coração íntegro a buscarão. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12 também diz: Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem quer bem. Você tem um filho e você vê o seu filho colocando o dedo na tomada, você vai deixar ele colocar o dedo na tomada só para ele falar, não, ele vai aprender? Não, irmãos, a nossa intenção como pais é ensinar os nossos filhos a não cometer esses erros. Tanto que quando nós estamos ensinando nossos filhos a andar de bicicleta, nós somos graduais, gradativos, paulatinos no ensino. Nós não colocamos o nosso filho numa Monarch aro 18 e falamos, vai lá. Não, nós colocamos primeiro as rodinhas, né? Depois, primeiro vai no Velotrol, né? Não sei se o nome é esse ainda que chamam. É Velotrol, né, que chama? Botamos a criança no Velotrol, empurramos ela, depois colocamos numa bicicletinha pequenininha com rodinha, e assim Deus faz conosco. Deus, Ele nos instrui de uma forma paulatina, mas muitas vezes, como eu falei, o povo de Israel não estava com o Senhor. O Senhor estava com Israel, mas o povo de Israel não estava com o Senhor. Eu começo, já
entrando na mensagem dizendo, irmãos, faça uma aliança com o Senhor nessa manhã. Não permita que as provações que vêm sobre a sua vida sejam por correção, mas que elas sejam por promoção. Existe uma diferença entre a disciplina do Senhor e a provação para aprovação. A disciplina, ela vem porque algo em nós precisa ser lapidado, corrigido, transformado, melhorado. Mas a provação vem para que nós vejamos a força em nós que vem de Deus. Portanto, é necessário que nós vejamos, irmãos, esse tempo de aflição que Israel estava passando, diferente da vontade do Senhor que foi prometida para nós. O que eu quero dizer com isso? Israel foi prometido que ele viveria numa terra que mana leite e mel, sim ou não? Deus prometeu a Israel que os inimigos não os alcançariam, sim ou não? Deus prometeu para Israel que eles teriam colheitas abundantes, fartas, e que eles teriam bênçãos. Mas eles estavam vivendo isso? Não. E eu pergunto, irmãos, a culpa para eles não estarem vivendo isso era de Deus? Não, porque a promessa de Deus não falha, a promessa de Deus, ela não muda, e o Senhor, Ele havia dito, povo de Israel, se vocês estiverem aliançados comigo, vocês comerão do melhor dessa terra. Mas Deus, Ele é tão bondoso, irmãos, que Ele ouve a nossa oração em tempos de aflição. Portanto, não interessa qual é o motivo pelo qual você está passando provação, luta ou sendo disciplinado pelo Senhor. O bispo falou algo na reunião de alinhamento, atualização e ativação que me tocou muito. Ele falou, Deus não se manifesta para os que precisam. Pegue isso, essa chave é poderosa. Deus não se manifesta para os que precisam, mas Ele se manifesta para aqueles que o esperam. Deus, Ele não está, irmãos, tão preocupado com aqueles que precisam de Deus, mas sim com aqueles que esperam a manifestação de Deus. Muitos precisam de Deus, mas Deus não se revela para eles, porque eles não buscam, porque eles não esperam, porque eles não têm fé para receber. Portanto, independente da prova, da luta, do vale que você esteja passando, espere o Senhor vir com seu poder resolver a sua situação. Não tome atitudes pelo seu próprio entendimento, pela sua própria capacitação humana, mas espere no Senhor. O Senhor, Ele é poderoso para corrigir, mas Ele é poderoso para promover. Diga, promoção. É isso que o Senhor tem para aqueles que esperam nele. E a espera não é uma espera passiva, uma espera silenciosa, sem fazer nada. Novamente, Gideão nos mostra isso. Eles estavam no meio de cavernas, com medo da perseguição e da morte. Mas no versículo 6, melhor dizendo, de Juízes 6, diz assim, assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Observe, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Quando você clama, quando você espera e você busca o Senhor se manifestará sobre a sua vida, sobre a sua necessidade, sobre o seu problema, sobre a sua causa. E sabe como Deus faz isso? Geralmente lembrando aquele ponto que nós precisávamos voltar atrás.
ele nos mostra aquilo que ele já fez pela nossa vida e que em algum momento nós esquecemos de dar valor ou de lembrar. Portanto, o Senhor diz nessa manhã: lembrai-vos das grandes obras que eu já realizei na sua vida. Quantos livramentos eu já dei para você, quantas portas eu já abri, quantos milagres ou quantas coisas grandiosas eu já realizei em você, através de você e para você. Portanto, se você tem passado provações, lutas e vales, é o momento de clamar e esperar. E quando você clamar e esperar, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor se manifestará sobre a sua vida em nome de Jesus. O clamor, ele abre portas, porque ele é uma forma de nós dizermos que nós não somos autossuficientes. É uma forma de nós dizermos como esses homens que eu falei, Abraão, Moisés, Gideão, Davi, Elias, Eliseu, todos eles eram homens como eu e você, cheio de falhas, cheio de pontos a melhorar, cheio de medos, temores. Abraão, por exemplo, ele ouviu a voz do Senhor, estava indo para uma terra distante, obedeceu ao Senhor ao ponto de entregar o seu filho para ser sacrificado diante de uma ordem do Senhor. Mas ele não era perfeito. Ele, quando estava diante dos egípcios, temeu a morte por causa da sua esposa. E por 2 vezes ele mentiu, dizendo que a sua esposa era apenas a sua irmã, com medo daqueles homens da terra. Ora, ele era um homem que confiava no Senhor a fim de abandonar a sua terra, a sua parentela e ir para uma terra distante. Mas em determinado momento ele temeu. E ele temeu por 2 vezes, ao ponto de repassar essa herança maldita de medo dos homens para o seu filho. Isaque, quando estava na mesma situação, na terra dos amalequitas, mentiu dizendo que a sua esposa, Rebeca, ou Raquel, sempre confundo, Rebeca, né? E mentiu para os amalequitas da mesma forma que o seu pai, Jacó. Em contrapartida, já nasceu com o nome de enganador. Os homens da Bíblia não eram perfeitos. Elias, em determinado momento, ele zombou dos profetas de Baal, e ele fez com que aqueles profetas fossem humilhados e depois fossem mortos. 400 profetas sendo zombados por um único homem de Deus, que sabia quem ele era em Deus. Mas logo depois ele temeu apenas uma mulher e fugiu amedrontado. Homens como Davi também tiveram seus momentos, irmãos, de queda, os seus momentos de fraqueza. O homem que é chamado segundo o coração de Deus, que teve a ideia e foi aceita a ideia de construir um templo para o Senhor. Ele cedeu à pressão da carne, cedeu à fraqueza da sexualidade depravada e tomou para si a mulher de outro homem. Mas mesmo assim, a história nos conta que Deus estava com ele. Deus estava com Elias quando ele estava escondido na cova pedindo a morte. Deus estava com Abraão quando ele estava em pecado pedindo, ou na verdade mentindo, dizendo que a sua esposa era apenas a sua irmã. Ei, quando você tem uma aliança com o Senhor, Deus, ele caminha com você, corrigindo as rotas, alinhando os caminhos, dizendo para você que você continua sendo um filho amado por ele. Portanto, no meio da sua provação, irmãos, lembre-se de provar, de buscar, melhor dizendo, o Senhor. Não use o seu próprio entendimento, não se estribe no seu próprio caminho a respeito do que você deve fazer. E tenha a humildade para voltar atrás nos erros. Tenha a humildade de fazer como os filhos de Israel, que buscaram e clamaram ao Senhor. Então, versículo 11 de Juízes 6. Veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abi Erzita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo
no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Explicando esse versículo, e eu falei que nós devemos esperar em Deus para Ele dar a solução para os nossos problemas, sim ou não? Falei, não falei? Espera em Deus, busque em Deus, porque Deus não se manifesta para os que precisam. Deus se manifesta para aqueles que o esperam, ou para aqueles que o buscam. Gideão esperava em Deus, tanto é que quando Deus aparece para ele, ele disse, no versículo 15, ai Senhor meu, não, versículo 13, e respondeu Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão esperava a manifestação daquele Deus que ele ouviu no passado. Talvez você esteja esperando a manifestação do Deus que você ouviu falar aqui nesse púlpito, dizendo que Deus faz maravilhas, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus restaura, que Deus multiplica a bênção. E talvez você esteja como Gideão, questionando a Deus, dizendo, Senhor, cadê esse Deus que tanto nos falam na comunidade das nações? Ei, eu digo, se você espera em Deus, essa manifestação poderosa, gloriosa, santa, maravilhosa e milagrosa, está chegando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas o que é necessário da minha parte para não apenas questionar Deus, mas receber? Ele estava malhando o trigo no lagar. Sabe o que isso significa? Significa sinergia. Porque a vontade de Deus, ela é efetuada, e aí foi onde eu falei do telema e do bolema. O telema de Deus, ou seja, a vontade participativa, ou como eu aprendi na Assembleia de Deus, a vontade permissiva de Deus, ela acontece quando você se põe no caminho, quando você se manifesta a favor do propósito que Deus tem para você. Observe que Gideão, ele não estava totalmente parado, e esperar no Senhor não é ficar parado, simplesmente esperando que o céu desça. Ele estava amedrontado? Sim. As condições pelas quais Gideão estava buscando sustento para sua família eram as ideais? Não. Ele estava com medo, ele estava sendo perseguido, estava com condições não favoráveis, de forma que o trigo, ele deveria ser malhado em campo aberto. De que forma? De forma que quando você jogasse para cima as palhas, né? Ela separasse o trigo da palha. E ele deveria ser moído em campo aberto também numa roda de moer. Mas a Bíblia nos diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lagar era uma grande, como se fosse uma grande, né, piscina, não é bem piscina, mas é um grande, sei lá, tanque. Obrigado. Quem falou? Jesus te abençoe. Já ganhou um ponto comigo. Depois pega a balinha ali que eu trouxe. Mas é como se fosse um grande tanque em que as pessoas pisavam as uvas. Não era o lugar ideal, mas ele fazia aquilo porque ele não tinha as condições favoráveis. Ei, com isso eu quero dizer para você, se você busca e espera em Deus, ainda que você esteja em condições não ideais, o Senhor, Ele protegerá o seu negócio. Ele fará com que o seu resultado e a obra das suas mãos não sejam perdidas. Eu declaro que o favor do Senhor sobre aqueles que esperam nele, ainda que a prova esteja acontecendo, você dará bons frutos, grandes frutos e muitos frutos, como diz o nosso pastor Jedson, amém? Portanto, persevere, irmãos. E com isso eu quero dizer, talvez
você esteja passando por problemas financeiros. Talvez você esteja passando por problemas de perseguição no seu local de trabalho. Talvez as condições no seu relacionamento conjugal não estejam adequadas, não sejam as mais favoráveis, não sejam as perfeitas. Mas em nome de Jesus, não pare de esperar em Deus. Não pare de manter-se fiel a Deus. Não pare de esperar que Deus fará o milagre na sua vida. Não abra mão, irmãos, da sua plantação. Não abra mão dos seus campos. Não abra mão do sustento que Deus prometeu para você. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está sendo claro que Deus ele espera na sua vida um milagre para que você possa testemunhar da bondade, do favor do Senhor e dizer: eu fui provado, mas em nome de Jesus eu fui aprovado. Eu fui disciplinado, mas em nome de Jesus eu fui promovido. A disciplina, quando ela é aceita e ela é correspondida, ela traz promoção, ela traz correção, ela traz um novo momento na sua vida. E a aprovação, quando ela é suportada, irmãos, ela traz para você recompensas. Por último, eu quero dizer que você deve sim fazer provas com o Senhor. Talvez alguns dizem assim: não provocais o Senhor, e não é nesse sentido de provocar, dizendo: Senhor, se o Senhor não atender o meu pedido, eu vou desviar, vou sair da igreja. Irmãos, Deus vai falar tchau e bênção para você. Porque Deus ele quer relacionamento com pessoas aliançadas. Não foi isso que o bispo falou no alinhamento? Deus ele quer compromisso com pessoas aliançadas, que tenham comunhão, que tenham disposição. Não aqueles que são casados meia boca, dizendo assim: não, se fizer algo que eu não gosto, eu abandono. Deus, ele espera de você, irmãos, uma intimidade, uma confiança e uma fé inabaláveis. Mas isso não significa que você não possa provar o Senhor naquilo que você está com dúvidas. Versículo 33 diz... Não, é o versículo 33? Gideão destrói... Aqui. Versículo 36, disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho, dela se espremeu uma taça cheia de água. E não suficiente com essa resposta de Deus, Gideão fez mais uma prova com o Senhor. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só uma vez, rogo-te que mais uma vez faça a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. O que eu quero dizer com isso? Sobre essas provas, irmãos, quando você está diante de uma grande missão ou de um grande propósito, quando você tem diante de si um sonho muito grande para realizar, ou você tem uma determinação de Deus muito forte, porque Deus apareceu, irmãos, para Gideão. Gideão, nos versículos anteriores, fez um jantar para aqueles anjos que apareceram para ele. Ele cozinhou, fez um grande banquete e falou depois para sua esposa: olha, eu fui visitado pela glória de Deus. Primeiro Gideão, ele ouve a voz, ele presta adoração, porque prestar adoração é quando ele fez as ofertas, fez o grande banquete. Depois ele conta testemunhos, ele fala daquilo que ele viveu, ou seja, ele não guarda para si, e isso também é um ensinamento para nós. Mas diante da ordem dada por Deus específica, ele ficou com medo. Você pode, em determinado momento, você que está querendo empreender, eu quero abrir uma empresa, pastor Underline, ou eu quero pedir aquela irmã em namoro, em noivado, mas eu estou com medo.
Isso aconteceu comigo quando eu pedi mas isso fica para uma outra pregação. Que eu fiz prova com Deus, para Deus me mostrar que a Raquel era a mulher que eu ia casar. E se você é daqueles que acham assim, Deus não escolhe ninguém para casar, eu digo que eu sou exceção então, irmãos. Porque Deus escolheu a Raquel para a minha vida. E eu sou muito feliz por isso. Eu fiz 2 provas com o Senhor, como Gideão fez. Foram 2 sonhos seguidos que Deus me revelou, que era a Raquel, que seria a mulher que Ele escolheu para estar ao meu lado nessa jornada. E Gideão não fez diferente. Gideão, ele provou o Senhor, falando, Senhor, se o Senhor é comigo, faça uma revelação, ou me dê uma prova daquilo que eu estou buscando. Deus, nessa manhã, diante dessa palavra, Ele diz, existe a vontade diretiva ou bolema de Deus, que é aquela vontade que Ele faz independente de nós, existe. Que é quando Deus criou o universo, não havia homem na terra para dar pitaco. Quando Deus, Ele endureceu o coração de Faraó, Ele endureceu pelo bolema, ou a vontade diretiva. Foi Deus que fez aquela obra no coração de Faraó. Mas existe a vontade diretiva, que é a vontade permissiva, que é aquela vontade que Deus realiza em sinergia, em comunhão, em parceria conosco. E é essa vontade, irmãos, que Deus Ele quer aperfeiçoar e aprimorar em você. Dentro da vontade permissiva, existe a vontade corretiva. Exemplo de vontade permissiva de Deus, quando o rei Ezequias, melhor dizendo, pediu mais 15 anos para o Senhor, na verdade, lamentou o fato de Isaías ter dito que ele ia morrer. Ele virou para a parede, chorou e clamou ao Senhor. O Senhor, naquele mesmo momento, disse que ele teria mais 15 anos de vida. Vontade permissiva de Deus. Deus, quando estava com o povo de Israel no Egito, e libertou o povo e ia colocar na terra prometida. Ele falou, olha, vocês vão tomar essa terra. O povo pecou, a vontade corretiva de Deus, que está dentro da vontade permissiva, fez com que o povo ficasse mais 40 anos. A vontade permissiva, ela tem um caráter benéfico, como foi no caso do rei Ezequias, mas também tem um caráter corretivo, como foi no caso do povo de Israel. Mas independente da vontade do Senhor, você continua sendo um filho amado de Deus. Você continua sendo alguém que Deus deposita confiança, como Ele depositou em Levítico 26, dizendo, se você estiver comigo e eu estiver convosco, pedireis tudo o que quiserdes e vos será realizado. Se coloque de pé nessa manhã. O senhor vai querer fazer? Eu quero fazer uma oração nessa manhã, para que você, em nome de Jesus, identifique aqueles pontos que precisam ser vencidos, superados ou corrigidos na sua rota. Mas que em nome de Jesus, irmãos, você seja como o povo de Israel, que espera no Senhor, e você seja como Gideão, que busca no Senhor ativamente, que questiona assim, dizendo, cadê o Senhor? Mas Deus, Ele não se frustra e não se ira com aqueles que questionam a Ele. Ele se frustra e ira com aqueles que o abandonam. Então, em nome de Jesus, que em nós não haja abandono das promessas, que em nós não haja falta de relacionamento, de intimidade e de confiança, que em nós haja a vontade boa, perfeita e agradável, que seja atraída para nós através de uma confiança e de um relacionamento. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã um relacionamento renovado, uma intimidade estabelecida e sinérgica com o Senhor, um aumento de intimidade com o Pai nessa manhã, em nome de Jesus. Adora o Senhor.